bom dia, boa tarde ou boa noite. Eu sou a Ana Belém e hoje nós teremos uma aula sobre o desenvolvimento da tabela periódica. Essa aula será dividida em partes. A primeira, é claro, vai ser a matéria e a segunda será de perguntas, questões que vamos analisar para ver a forma como essa matéria aparece nas provas. Gostaram? Então fiquem ligados e tenham uma boa aula. Bom, você já parou para pensar em como nós chegamos ao nosso modelo atual da tabela periódica? Por quantos modelos passamos antes de chegar ao que utilizamos hoje? Essas são dúvidas que somente nos afligem depois que paramos para pensar no assunto. É só mais uma dessas coisas que nós não questionamos a origem e só aceitamos como é. É igual, por exemplo, quem inventou sapatos? Os primeiros sapatos de que se tem notícia apareceram na Mesopotâmia e no Egito 5.000 anos antes de Cristo. Eram sandálias feitas de fibras vegetais e couro que nem todo mundo podia usar. Oi? Quem falou isso? Ah, perdão. Esqueci de me apresentar. Eu sou a Ana Lembrete. Eu sei que você se esquece muito das coisas, então pensei em dar um pulo aqui para te ajudar a não deixar nada para trás. Obrigada! Então, continuando, a tabela periódica surgiu no início do século XIX e sempre teve o objetivo de identificar e organizar os elementos de forma a prever algumas de suas características por meio de sua localização na tabela. O primeiro modelo proposto foi em 1829 pelo químico alemão Johann Wolfgang Dobereiner, que organizou os 30 elementos químicos conhecidos da época em grupos com características semelhantes. Esse modelo foi denominado Tríades de Dobereiner. Isso mesmo! Um fato interessante sobre as tríades de Dobereiner é que a massa atômica do elemento central da tríade era exatamente a resultante da média aritmética entre as massas atômicas dos outros dois elementos da tríade. Muito interessante, mas o problema é que as semelhanças na época foram vistas como mera coincidência, então o modelo não ganhou muita força. O segundo modelo foi criado em 1862 pelo geólogo e mineralogista francês Alexandre de Champortois e com o objetivo de auxiliar na aplicação dos elementos na mineralogia. O modelo foi denominado parafuso telúrico e sua organização consistia na distribuição dos elementos em ordem crescente de massa atômica e ao longo de uma faixa espiral existente em um cilindro. Com essa organização, Champortois observou que os elementos posicionados na mesma linha vertical apresentavam propriedades químicas semelhantes. Após isso, no ano de 1865, o químico e músico inglês Newlands propôs um modelo chamado de Lei das Oitavas, que era organizado de forma que todos os 61 elementos conhecidos da época estavam na ordem crescente de massa atômica e em colunas verticais, cada uma com 7 elementos. Newlands observou que os elementos presentes na mesma linha horizontal de oitavas diferentes, ou seja, de colunas diferentes, apresentavam semelhanças químicas. Assim, chegou à conclusão que o primeiro elemento de uma oitava é semelhante, quimicamente, ao primeiro elemento da outra oitava, e assim sucessivamente. Você sabia que, por ser músico além de químico, Newlands organizou esse modelo de acordo com as notas musicais? Muito legal, né? Com certeza! Bom, continuando. O próximo modelo foi proposto em 1869 pelo químico russo Dmitri Mendeleev, que organizou os elementos em forma crescente de massa atômica e posicionados em colunas verticais e horizontais, respeitando as características e semelhanças dos elementos. Esse modelo foi a origem de como nossa tabela periódica é organizada hoje. A forma como Mendeleev chegou a este modelo foi por meio de fichas, cartões que ele ia anotando as propriedades químicas dos elementos e fixando na parede, mudando as posições à medida que ele encontrava semelhanças entre os elementos. Apesar de sua contribuição, Mendeleev não descobriu nenhum elemento, porém, ele fez previsões. Em espaços deixados em branco em sua tabela, Mendeleev previa elementos e suas propriedades físicas e químicas.
Essas previsões foram concretizadas como verdade com a chegada dos elementos gálio e germânio, que foram posicionados na tabela exatamente onde Mendeleev havia previsto. E finalmente chegamos ao modelo final, proposto em 1913 pelo químico inglês Henry Moseley e inspirada na proposta de Mendeleev, surgiu a tabela periódica nos padrões que conhecemos hoje. Moseley realizou experimentos com raio-x e descobriu o número atômico dos elementos, e provou que as propriedades dos elementos não tinham relação com a massa atômica, e sim com o número atômico. Baseando-se nisso, Moseley organizou os elementos em ordem crescente de número atômico e posicionou os elementos das mesmas características químicas nas mesmas colunas, chamadas famílias. Elementos da mesma família possuem o mesmo número de elétrons na camada de valência. Além disso, os períodos, as linhas horizontais, também agrupam os elementos de forma que as 7 linhas indicam a quantidade de camadas eletrônicas que os átomos de tais elementos possuem. Até hoje não ocorreu nenhuma grande modificação, fora as atualizações à medida que outros elementos químicos foram descobertos. Além disso, a série dos actinídeos estava localizada acima da série dos lantanídeos. A última atualização ocorreu em 2016, quando os elementos 113, 115, 117 e 118 passaram a fazer parte da tabela. Aqui vai uma linha do tempo para organizar nossos estudos. E lá se vai a primeira parte de nossa videoaula. E eu espero que você tenha prestado atenção, pois agora vamos analisar e responder algumas perguntinhas sobre nossa matéria. Aqui vão alguns exercícios sobre a origem da tabela periódica. A alternativa que apresenta o nome do cientista que propôs uma tabela periódica organizando 61 elementos químicos conhecidos na época em ordem crescente de massa atômica e colocou-os em colunas verticais denominadas oitavas. Cada uma dessas colunas verticais possuía 7 elementos, observando-se que os elementos químicos presentes em uma mesma linha horizontal de oitavas diferentes apresentavam propriedades químicas semelhantes. A resposta dessa questão é a letra D, pois foi o cientista Newlands que organizou a tabela periódica baseando-se em notas musicais. Dmitri Mendeleev, químico russo, fez prognósticos corretos para a tabela periódica, mas não soube explicar por que ocorriam algumas inversões na ordem dos elementos. Henry Moseley, morto em combate durante a Primeira Guerra Mundial, contribuiu de maneira efetiva para esclarecer as dúvidas de Mendeleev ao descobrir experimentalmente. A resposta dessa pergunta é a letra A, pois a tabela periódica de Moseley contribuiu para esclarecer as dúvidas de Mendeleev a partir do momento em que ele organizou os elementos químicos em ordem crescente de número atômico. A tabela periódica recebeu diversas contribuições ao longo dos anos e passou por muitas transformações até chegar no modelo atual. Considerando seus conhecimentos sobre a história da tabela periódica, assinale a alternativa incorreta. Como essa questão está pedindo a incorreta, a resposta certa seria a de letra B, pois o modelo do parafuso telúrico não contemplava todos os elementos, somente os conhecidos até a época. Agora vamos resolver alguns exercícios sobre a tabela periódica como a conhecemos hoje. Assinale a única alternativa em que todos os elementos possuem propriedades semelhantes. Para responder a esta questão, basta identificar na tabela qual opção apresenta todos os elementos da mesma família. Levando isso em consideração, a resposta certa é de letra A. No início do século XIX, com a descoberta e o isolamento de diversos elementos químicos, tornou-se necessário classificá-los racionalmente para a realização de estudos sistemáticos. Muitas contribuições foram somadas até se chegar à atual classificação periódica dos elementos químicos. Em relação à classificação periódica atual, responda. A resposta desta questão teria que constar que a tabela periódica está organizada em sequências de elementos químicos por ordem crescente de número atômico. Esse número corresponde à quantidade de prótons do núcleo do átomo. Esse método de organização foi proposto por Moseley, ao reconfigurar a tabela proposta por Mendeleev. Um elemento pode ser localizado na tabela pela família e o período que está inserido. Chegamos ao final de nossa videoaula. Agora todos nós estamos craque na origem da tabela periódica e na sua organização atual.
Agora nunca mais vamos errar uma questão sobre isso na prova. Não é, Ana Lembrete? Com certeza, Ana. Agora nenhuma dúvida nos afligirá. Muito obrigada por me ter e um grande abraço a todos. Falou! Imagina, Ana, eu que te agradeço por ter me ajudado. Espero que tenham gostado dessa aula e um beijo a todos. Tchau!